que nós já conseguimos um aumento por parte da Sabesp de volume de água a partir de 1º de setembro. Então nós já conseguimos atingir um volume razoável. Portanto, as pessoas já vão começar a sentir, ou já começaram a sentir, esse aumento da disponibilidade de água distribuído pelo Cemasa. Mas a solução está em construir a nossa estação de tratamento, para termos a produção de água. Hoje, 95% da água consumida em Santo André é dependente da Sabesp. No futuro, no próximo mandato, nós vamos construir a estação de tratamento de água. Isso vai aumentar a nossa autonomia em 25%. Portanto, é uma solução duradoura. Mas no imediato, é pedir para a população continuar ajudando como tem ajudado, evitar desperdício, e a gente está procurando, como conseguimos agora, um aumento da disponibilidade de volume de água por parte da Sabesp. Eu acho que são duas medidas muito importantes, uma emergencial, outra de médio prazo e a outra de longo prazo, porque a questão da água, nós não podemos olhar apenas para a nossa geração, nós precisamos olhar para as futuras gerações, e para quem tem a represa Billings margeando a nossa cidade, é um privilégio muito grande, e nós temos que investir em captação de nova estação de tratamento de água em Santo André. Ou seja, pela sua resposta, uma possível fusão Cemasa-Sabesp ou uma divisão dessa responsabilidade em relação ao Cemasa seria impossível. A questão é continuar com o Cemasa e seguir com esse plano de uma nova estação de tratamento. Não, eu não abro mão do Cemasa. Eu acho que o Cemasa é uma conquista da população de Santo André, é um patrimônio da nossa cidade. É evidente que ela tem um valor, inclusive econômico, muito alto. Não vou entregar o Cemasa para a Sabesp, né? Isso, inclusive, tem um processo judicial em curso, né? Eu não aceito dizer que nós estamos devendo para a Sabesp. Está em juízo, né? Tem candidato de oposição dizendo que nós estamos devendo. Tem discussão que está ainda... não tem uma definição jurídica. Isso está um processo em curso. E não começou comigo, nem começou com a gestão anterior. Isso já vem desde 1992, na gestão do saudoso prefeito Celso Daniel. O que eu quero é passar desse momento político, eleitoral, né, sentar e continuar retomando aquilo que nós iniciamos com a Sabesp, de um entendimento, de busca. Quem sabe a Sabesp tem uma participação no Cemasa, mas é uma participação, não como fizeram em algumas cidades que praticamente entregaram, né, os seus equipamentos. Primeiro que chega de gestores que ficam transferindo a responsabilidade, mas se eu for eleito prefeito da cidade, nós vamos cuidar da cidade. E com o Cemasa não é diferente. Nós vamos recuperar a capacidade de investimento do Cemasa, que foi sucateado, infelizmente, nas últimas 2 gestões. O Cemasa que foi alvo de escândalos de corrupção. Nós temos que acabar com isso, retomar essa capacidade do Cemasa, investir na nossa rede de distribuição e criar, no primeiro dia de governo, uma comissão de funcionários do Cemasa, técnicos do Cemasa, em parceria com técnicos da Sabesp, para acabar com essa briga jurídica, né, acabar com essa grande demanda que está prejudicando os moradores, equalizar a dívida, fazer um parcelamento, fazer uma renegociação, criar uma forma que essa dívida seja equalizada e também equalizar o fornecimento, o volume de água que é enviado para Santo André. O que não dá para a gente admitir é as pessoas pagarem a conta e não ter água na torneira por conta de uma briga judicial. Ok. Bom, 2 fatos importantes. Falta d'água em Santo André. Primeiro, precisa esclarecer à população que não se trata de retaliação da Sabesp em relação à nossa cidade por conta da dívida. São 2 assuntos distintos, diferentes. O ano passado estive com a direção da Sabesp, com a presidente Dilma Pena, e o que ela nos disse, eu achei que está muito bem fundamentado, que significa o seguinte: dívida eles estão tratando em tribunais. Ou seja, a justiça decidirá o ganho de causa aí a quem é de direito, no meu entender. Claro que a Sabesp tem direito, ou seja, Santo André até hoje tem dado calote numa dívida que infelizmente chega a números estratosféricos aqui de 3 bilhões e 200 milhões aproximadamente. A questão da falta d'água aqui é a falta de visão e de investimento em infraestrutura para receber um volume maior. Haja vista que durante o período de crise hídrica, a nossa cidade ou a nossa região bombeou água reversamente para Alcantareira, saiu da Billings aqui, ou seja, nós não temos a capacidade de receber um volume maior, então terá que ser feito. Não é um problema que se resolverá em pouco tempo, é um projeto de médio e de longo prazo. Precisamos rasgar a nossa cidade e investir na infraestrutura de solo para aumentarmos a nossa capacidade de recebimento. Não tem uma outra fala, quem se comprometer diferente disso está faltando com a verdade. É projeto para médio e longo prazo que governos anteriores nos últimos 20, 25 anos não olharam para isso e nós estamos pagando essa conta tão salgada agora.
Olha, a decisão judicial se cumpre, não se discute. Infelizmente, tivemos governos irresponsáveis e uma dessas irresponsabilidades patrocinada pelo ex-prefeito Celso Daniel do Partido dos Trabalhadores, que arrecadou, que recebeu dinheiro seu da conta de água e infelizmente nem depositou em juízo, nem pagou a Sabesp. Isso causou um déficit hoje, ou uma dívida junto à Sabesp de mais de 3 bilhões e 700. Uma irresponsabilidade, uma pedalada fiscal irresponsável por parte desse pessoal que administrou Santo André e que continua administrando Santo André. Somado a isso, a questão da água está ligada a duas questões. Primeiro, a questão de que a Sabesp de fato não investiu na possibilidade de fazer com que a água em Santo André chegasse em maior quantidade, porque teria que ter ocorrido investimentos no sentido da distribuição ou nos dutos de distribuições para os ramais do Semasa. Isso não aconteceu, evidentemente, porque a Semasa deve para a Sabesp. Então, falta de investimento. O segundo aspecto foi o crescimento desordenado da cidade de Santo André, em especial nas vilas, que você sabe o que está acontecendo. A troca de unidades residenciais pequenas por chamados empreendimentos ou apartamentos sem condomínio. Então você tinha um local que morava 3, 4 pessoas e começaram a morar 50, 60 pessoas. Isso trouxe uma demanda de água e os dutos que conduziam essa água para a periferia e para esses bairros ficaram, evidentemente, sobrecarregados. Falta de planejamento somado a investimento da Sabesp por falta de pagamento da Semasa. Este é o grande drama que nós vamos enfrentar e vai retroceder. Se nós não tomarmos uma postura séria a respeito disso, vai ter problemas sérios. Primeira coisa, né? A falta d'água, eu estou andando na cidade toda. Não tem só no segundo subdistrito, é na cidade inteira, infelizmente. Nós sabemos que passamos por um período muito rígido e muito doloroso, que entrou no volume morto, afundou, mas agora já voltou, já está estabilizado. Eu acho que tem alguma política que não está 100% correta para corrigir isso. Nós temos um aumento de população, temos um aumento de casas, que antigamente era uma casa só no lugar, e agora aqueles prédios sem condomínios, que acabam tendo 16, aumenta o volume, aumenta a necessidade de readequar a nossa cidade. Mas isso tem que ser corrigido e dá para ser corrigido. Não pode usar isso como uma muleta por causa da dívida. Falando da dívida, quem já não ficou negativo no banco e você devia 5 mil de especial e quando você vai ver, você está devendo 30 mil. Então a Sabesp está na mesma situação de juros, correção. Nós temos que entrar num valor normal, que infelizmente essa dívida vem de 99, 98, que a Prefeitura de Santo André recebeu a sua conta de água e não repassou 100% para a Sabesp. Abriu um processo, pagou 30% e 70% simplesmente sumiu e não está em lugar nenhum. Então, o meu questionamento quando prefeito era: onde está o dinheiro e quem foi que desviou isso? Para a gente deixar claro para a população que a gente foi lesado. Porque a apropriação indébita, eu recebo a sua conta de água 100%, pago 30% e os outros 70% eu não deposito em juízo, está errado. Então eu questionei muito isso e aí fui punido com uma série de coisas da própria cidade, da oposição, para me questionar, que respondi todos os processos e estou tranquilo e posso disputar a eleição. Conta d'água, colocando um valor normal, a gente pode parcelar, dividir. O Semasa, ele tem um ativo dele muito grande e no mínimo que entra por ano para a gente é de 700 a 800 milhões ano. Dá para se parcelar, dá para conversar, dá para pedir parceria com a Sabesp, dá para fazer muita coisa. Não vejo que é um problema. Infelizmente, jogar a culpa da água na Sabesp está errado, né? E falar que não vai pagar a dívida também está errado. Mas o mais errado é pegar o seu dinheiro, pegar o meu dinheiro e não pagar. Nós temos que punir quem fez isso. E foi na administração desse tempo aí, de 97 a 99. Ficaram 2 anos pagando só 30%. O prefeito quis fazer isso de novo esse ano, pagando 30% e segurando 70%. E houve voz de prisão. Ele parou e voltou na normalidade. Não é assim que resolve as coisas. Resolve
conversando, e a água é um bem comum, saiba você, a Sabesp não pode proibir a água de vir para cá, mesmo com a dívida, mesmo com o problema, que não é só Santo André que tem dívida com a Sabesp, tem várias cidades que tem. A dívida é muito alta, nós sabemos, nós temos andado a cidade inteira, já ando há muitos anos, mas nós intensificamos a nossa caminhada há uns 6 meses aproximadamente, Thiago. E a reclamação da falta de água na cidade realmente é muito grande. A primeira ação que nós podemos, dentro do nosso programa de governo, fazer, é lógico, primeiro precisamos equacionar as contas, que a prefeitura tem um déficit grande. Mas existe a possibilidade, nós já fomos atrás, perfurar poços artesianos e instalar ETAs compactas, que são estações de tratamento de água compactas, que podem sim distribuir água para a região. A água que nós temos aqui no nosso solo, ela é boa, dá para usar, nós temos estudo já anterior que nos passa essa informação. Então essa é a primeira ação. Com relação à dívida, para mim é inaceitável, nós perdemos o Semasa. Ele é uma fonte aqui em Santo André de referência, foi uma fonte de referência no projeto no governo do Celso e para mim tem que continuar sendo. Nós estamos quase perdendo o Semasa. Eu já fui pessoalmente falar com uma pessoa da Sabesp para entender de perto qual é esse problema e eu sei que existe solução. A dívida é alta, mas com certeza, se depender da nossa administração, nós não vamos perder o Semasa, que já está quase, o processo está no Tribunal de Justiça e o Semasa hoje está encampado praticamente. Bom, em primeiro lugar, nós estamos vendo uma grave crise econômica porque nos últimos 20 anos os tucanos também investiram muito pouco na produção de água aqui no estado de São Paulo, em especial aqui na região metropolitana, 20 milhões de habitantes, e investimentos deveriam ter sido feitos. A Sabesp caminhou no sentido contrário. Ela foi vendendo ações, foi sendo privatizada e grande parte da rentabilidade dela, ao invés de ser reintroduzida na empresa na forma de investimento, acabou virando lucro de quem comprou ações da empresa. Isso é um absurdo, né? A Sabesp é uma empresa que trata de um elemento fundamental da vida, que é a água, e isso tem que ser criticado. Então a oferta da água aqui no município de Santo André, quem faz é a Sabesp. Né? A Terra da Garoa, né? Um lugar que tem um clima tropical úmido de altitude, né? É inadmissível que tenha falta d'água, né? Então a Sabesp tem que ser responsabilizada por isso e a oferta d'água passa por aí. O que Santo André pode e deve fazer é aumentar a produção de água própria, né? Hoje nós temos 6% de produção de água própria ali no Pedroso, né? Na área do Pedroso, é possível aumentar, né? Isso é absolutamente possível. Há outras medidas que nós podemos adotar no município que contribuiriam para isso, né? Como captação de água nas próprias casas, aumentar a permeabilidade do solo, né? Então, há outras medidas locais que podem ajudar, mas a grande questão é a relação com a Sabesp, né? Do ponto de vista da dívida, aí é uma briga de dois grandes, né? A Semasa e a Sabesp, um diz que deve menos ou não deve, e outro diz que deve muito, né? Evidentemente que só com a vitória na prefeitura nós podemos equacionar essa questão, que passa necessariamente por juntar a Semasa e a Sabesp e abrir diálogo sobre ela, né? Essa dívida, ela vem de uma diferença em que Sabesp e Semasa entendem no valor do metro cúbico da água. A Semasa acha que um valor maior, a Sabesp vende por um valor maior, e temos que chegar num bom termo nisso negociando, não tem outra alternativa. É poder público estadual com poder público municipal. A saída é a negociação.